Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal do Amor. Eu sou a Mônica, pedagoga e orientadora espiritual. Hoje, pessoal, o tema é polêmico. É um tema difícil, complicado, mas se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão se curar. Porque nós estamos aqui para limpar as feridas. O tema que eu vou falar hoje, eu vou até explicar uma coisa para vocês aqui. Eu fiz um resumo aqui de um conteúdo interessantíssimo. Só que ficou muito grande o meu resumo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar assim, acho que em 2, 3 vezes o mesmo conteúdo, porque como ficou muito grande e para o vídeo não ficar muito longo, que as pessoas elas querem se curar, elas querem se livrar dos problemas, mas não quer ouvir, né? Não quer ouvir o vídeo, não quer ler livro, não quer aprender, e não pode ser assim, né? A gente tem que fazer um pouquinho de força, né? E para a gente poder aprender, para a gente poder se curar, para a gente poder se libertar. Porque sem esforço, a gente não consegue fazer nada. Então, tem que ter um pouquinho de esforço da parte da gente, né? E o tema é como a ferida materna afeta a sua vida adulta. Quem nos deu a vida nos impede de viver a nossa própria vida. Olha só como é que já começou, pessoal. O nosso emocional começa com a nossa mãe. Nós crescemos com ensinamentos dela. Intenso demais, exigente demais, sensível demais, se punindo demais. E não ser bom demais. E você cresce achando que o problema é seu. Só que não. O amor que você recebeu não foi de verdade. Foi uma troca de moedas. Amavam você quando se comportavam bem. Aplaudiam quando você era útil. Ignoravam quando você estivesse frágil. E você, na sua inocência infantil, aceitava como verdade e como lei. E essa lei você carrega consigo por toda parte. Em cada relacionamento amoroso, em cada amizade, em cada interação no trabalho, você busca repetir o padrão porque é tudo o que você conhece. Aí você pensa que se alguém te amar de verdade, você consegue consertar o passado. Mas isso nunca funcionou. Porque o passado não se conserta. A alma humana não se cura com explicações racionais. Se cura com a jornada interior e para de projetar a sua ferida nos outros e encará-la de frente. E dói pra caramba, mas também liberta. A ferida materna não é um conceito materno, é ancestral.
e o alicerce de muitos mitos, muitas tragédias das histórias, porque a mãe é o primeiro espelho da nossa vida. E se esse espelho estava quebrado, aí a imagem que ele devolveu também estava quebrado. É por isso que você tem dúvida de si mesma, ou mesmo, né? É por isso que você precisa que os outros te validem constantemente. É por isso que a rejeição te apavora, como se fosse uma sentença de morte. Mas agora vem a parte crucial. Agora vem a virada. Você não precisa de ninguém para te salvar. Você não precisa de uma mãe perfeita que vem e repara o estrago. Você não precisa se tornar a sua própria figura materna. Precisa aprender a se dar o que não recebeu. Amor. Cuidar de si como ninguém jamais cuidou. Falar consigo mesmo a ternura que nunca escutou. Porque somente você pode reescrever a sua história. E aqui entra o processo da individualização, a jornada do herói interior, a luz e a sombra, e o consciente e o inconsciente. É uma revolução interna. É olhar para dentro de você mesmo e dizer: isso é meu. Esta ferida é minha. E também minha responsabilidade de curá-la. Não para libertar a sua mãe, mas para libertar a si mesmo. E se esse processo requer ferramentas, requer silêncio, escrita, terapeuta e disciplina emocional. Não é um caminho rápido. Já falei aqui, para a gente se curar, demora, leva tempo, até anos. E confortável, mas é genuíno, é transformador, é imprescindível. Porque enquanto você não curar esta ferida sua, continuará atraindo diferentes ações da mesma dor. Continuará construindo relações onde se sente diminuído, onde tem que merecer o amor, como se fosse um prêmio, ou qualquer sinal de afeto que parece suspeito. Isso não é viver, é sobreviver em um campo de batalha que não te pertence. A ferida materna é silenciosa, mas constante.
É a voz que diz para você que não é suficiente, que você deveria ter sido diferente, se não te amam, porque a culpa é sua e você acredita nisso. Por quê? Porque essa voz tem um tom que você reconhece desde criança. Mas existe outra voz que ficou calada tempo demais. Uma que diz: estou cansada deste fardo. Estou pronta para soltá-lo. Estou preparada para me ver com novos olhos. E quando essa voz começa a ganhar força, algo muda em você. Você começa a notar os padrões, começa a estabelecer limites, começa a falar consigo mesmo, como falaria como uma criança assustada, com compaixão, com firmeza e com amor. Esse é o começo, esse é o portal. Não existem atalhos, existem apenas a verdade. É a verdade mesmo que machuca. É a única coisa que pode libertar. Muitos preferem ignorar, viver distraídos, continuar culpando os outros, mas você não está aqui por acaso. Você está ouvindo isso porque uma parte sua já está pronta para criar algo novo. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa fazer uma coisa. Olhe para dentro de você. E lá que tudo está. Não em livros, não em terapias milagrosas, não em gurus. Dentro de você existe a versão sua que não precisa de aprovação, que não se ajoelha por amor e que não implora por migalhas. Essa versão está coberta por camadas de medo, mas ela existe e está esperando que você a resgate. A cura é um destino, é uma escolha diária. É decidir repetidamente não viver de acordo com as feridas, que não são suas. É perdoar, justificar. É aceitar sem desistir. É amar sem perder. E, acima de tudo, é lembrar que sua história não está escrito em pedra. Você pode reescrevê-la, você pode transformar cada cicatriz em um mapa que te leva de volta a si mesmo. Porque quando você se cura a ferida materna, não apenas você muda,
sua linhagem muda. O que você lega ao mundo muda. O futuro daqueles que vêm depois muda. Esse, pessoal, o verdadeiro legado. Não pare agora e olhe para dentro de você. Aceita a dor, acolhe, narre-a e liberte-a. Porque o que você não cura se repete de novo, mas o que você integra transforma. E você está aqui para transformar tudo isso. Mas há algo sobre o qual ninguém fala. Mas quando se trata de curar a ferida materna, algo tão desconfortável, tão profundo, que preferimos desviar o olhar. No entanto, é inevitável se você realmente quer se transformar. O medo se torna como ela. Sim, esse medo silencioso, mas constante. Aquela vertigem que surge quando você pega repetindo frases, gestos e atitudes que tanto te magoaram. Você não queria e você jurou. Você detestou. No entanto, no dia comum, você se escuta e sabe que aquela voz não é sua, é dela. Então, pessoal, eu vou parar aqui o conteúdo e vou gravar depois outros vídeos falando sobre a mãe. O que acontece conosco quando a ferida materna afeta a nossa vida adulta? Porque começa pela nossa mãe, né? Começa. Tem muitos problemas também com os pais, porque eu já relatei vários, mas o que mais pega e o que é o mais forte é a mãe. Quantas pessoas com problemas com mães? Eu sou pedagoga, mas como muitas pessoas me procuram para poder desabafar o problema, porque todos nós temos problemas, uns mais graves, uns mais leves, mas todos nós temos. E nós estamos aqui para curar a nossa ferida. E para a gente curar a nossa ferida, a gente tem que fazer a cura. E para a gente fazer a cura, tem muita coisa que a gente tem que ouvir, que a gente tem que aprender, que a gente tem que entender. No meu caso aqui, muitas pessoas vêm atrás de mim para desabafar os problemas. Eu já peguei vários casos, né, de situações problemáticas, né? E eu vou ser sincera aqui para vocês, pessoal. Se eu cobrasse consulta para resolver os problemas das pessoas, eu tava feita, porque o que já veio de pessoas atrás de mim para resolver os problemas pessoais,
São problemas pessoais, são problemas amorosos, são problemas com família, são problemas com vizinho, são infinitos problemas que vocês não têm nem ideia de quanto problema que tem. E a gente tem que resolver. A gente, seja lá qual for o problema, a gente tem que resolver para a gente poder curar. Mas o pior de todos os problemas começa na família. E o que mais afeta é a mãe. Infelizmente é a mãe. Então, fica essa dica para vocês aqui, desse conteúdo. Eu vou fazer outros vídeos, continuando onde eu parei aqui, porque é muito interessante esse conteúdo. E quando a gente presta atenção e para a gente poder se curar dessa ferida, que já vem lá da infância, né? Que é a primeira pessoa que a gente tem contato. Segundo o Freud, já fala que a gente nascer já é um trauma. E a gente tem essas feridas com a parte materna, né? Que é a mãe, que afeta muito a nossa vida adulta. Então, a gente sai do jeito que ela criou a gente. Então, se você tem problemas com a parte materna, que é a mãe, então a gente vai ter problema, né? Então, a gente tá aqui para quê? Para resolver os problemas, solucionar os problemas, para a gente poder ter essa cura interna da gente, para poder resolver esse problema, porque não é fácil, é difícil, mas não é impossível. E também não é da noite pro dia. Leva meses, leva anos. Quantas pessoas não ficam fazendo tratamento terapêutico anos e não consegue curar a ferida? Por que não consegue curar a ferida? Porque tá dentro da gente. Nós temos que curar a nossa consciência, que é o nosso mental. Quando a gente faz essa cura interna, aí a gente consegue curar. Enquanto você não fizer essa cura interna, não ter essa força de vontade de se libertar, de se curar, não resolve. Então é só assim, pessoal. A gente tem que persistir, a gente tem que tentar resolver para que tudo flui na nossa vida. Eu vou gravar mais 2 vídeos porque o conteúdo é interessante e é longo, mas é muito precioso o que é falado aqui no conteúdo. Tá bom, pessoal? Desejo tudo de bom para vocês. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa um coraçãozinho para mim, comenta sobre o conteúdo, o que vocês estão achando, se vocês estão gostando. E até a próxima.